Hoje vamos conhecer a história de uma mulher extraordinária que quebrou várias barreiras guiada pela curiosidade e o conhecimento. Nossa entrevistada é a antropóloga Isabel Accioli, que tem como missão de vida difundir o conhecimento sobre o racismo no Brasil. Isabel, hoje você é referência no estudo das relações de raça no Brasil, mas antes isso não era teu foco, né? Essa tua temática. A partir de que momento, né, você passou a se dedicar a essa missão? Bom, antes mesmo de entrar na universidade, de começar a ser pesquisadora, desenvolver trabalhos nesse sentido, eu já era uma mulher negra. E eu me aproximei desse tipo de literatura, desse tipo de teoria, porque eu queria me entender. Uma das questões que o racismo faz com as pessoas negras é tornar a gente adoecido de tal modo que a gente pensa a todo momento: será que eu não consegui aquela vaga de emprego porque eu realmente não sou boa o suficiente? Será que eu fui seguida no mercado porque a minha roupa não está tão boa? Por que essas coisas repetidamente acontecem comigo? Então, à medida que eu fui entrando em contato com esse tipo de conhecimento, eu fui entendendo que não era pessoal, era um problema deles. Que eu pensei, não, isso me torna livre para conseguir conquistar o que eu quero. Bom, eu entrei na universidade só com 26 anos e aí fui estudar, consegui uma bolsa no Laboratório de Estudos da Violência, fui pesquisadora lá durante 3 anos. A gente fez várias pesquisas, infelizmente, com mães que perderam seus filhos assassinados, em vários contextos. Mas sempre que a gente falava sobre violência, a questão racial estava ali perto. Trabalhei durante 6 anos com a questão do encarceramento, né, aqui no estado do Ceará. As visitas aos presídios sempre me chamavam a atenção, enquanto a maioria eram pessoas negras. E aí, por quê? Então, fui estudando sobre o assunto e uma coisa foi me levando à outra. Hoje em dia, eu não sei, acho que a generosidade de dizer que eu sou uma referência no Brasil, mas eu busco fazer um trabalho que tanto dialogue com a universidade, né, que esteja em contato com os pesquisadores, mas que traga esse tipo de conhecimento para perto do público mais amplo. Tem uma música que eu gosto muito que diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Isso. Você, como a maioria das meninas, né, jovens do nosso Brasil, né, digamos assim, engravidou muito cedo, foi mãe muito cedo, né, e teve que interromper os estudos, né, com 17 anos para se dedicar, né, ao filho, à criação do filho. E realmente, como você falou, né, ingressou na universidade com 26 anos. Mas quando foi que aconteceu essa virada, essa curiosidade, essa inquietação? A minha avó materna foi professora. A minha mãe é assistente social, mas durante algum tempo deu aula na Universidade Estadual do Ceará. Então esse ofício estava sempre ali por perto, né? Eu tinha muito esse sonho, desejava muito isso, mas quando eu estava no último ano do ensino médio, eu engravidei. Ele nasceu no dia 10 de janeiro e eu fiz 18 anos do dia 11 de fevereiro, assim, um mesinho de diferença. Capricorniano. Capricorniano, Mamãe aquariana, imagina. E ele é uma âncora na minha vida. A âncora, ela serve para te dar uma segurança nesse mar revolto, mas ela também te coloca nesse lugar fixo. Eu me lembro que na época eu trabalhava numa concessionária, eu trabalhei como vendedora de carros, enfim, tive vários trabalhos antes de ir para a universidade. Eu me lembro que eu estava passando de ônibus e eu vi uma faixa escrito Cursinho Popular Paulo Freire. Aí eu, bem rápido, anotei no celular e depois liguei. E no ano que eu tentei Enem, eu me lembro que eu estudava escondido, estudava na hora do almoço, estudava de noite. E esse cursinho que eu fazia, ele era aos finais de semana. Então, todo sábado e domingo, eu estava na faculdade de Direito da UFC, um cursinho popular, né, em que o valor é 20 ainda reais. Existe até hoje? Ainda existe, as pessoas ainda estão lá formando e preparando
outras pessoas que são muitas vezes trabalhadores, né, para entrar na universidade. Muitas vezes a gente acha que a política de cotas, algumas pessoas pensam que ela é uma questão de dar um espaço, mas na verdade é abrir uma oportunidade, né? Imagina, as pesquisas que eu fiz não existiriam se a política de cotas não existisse. E existem pesquisas, inclusive da professora Vera Rodrigues, da Unilab, que demonstram que na verdade o nível dos estudantes aumentou, que houve uma internacionalização do conhecimento, inclusive, porque são alunos que eles, e eu me incluo nisso, demoraram tanto para chegar na universidade, demoraram tanto para ter essa oportunidade, que quando eles agarram, Márcia, não solta e se dedica e realmente faz o seu máximo, o seu melhor. Eu acredito que você deve ter tido vários desafios, né, nesse caminho de volta para a universidade, mas como foi também até se tornar uma pesquisadora? Eu me lembro na época eu trabalhava como auxiliar administrativo numa UPA, no Eusébio, e estudava na UFC de noite. Então era muito corrido, muito puxado, e um professor notou o meu comprometimento e ele me ofereceu uma bolsa. Geralmente essas bolsas passam por processos seletivos, mas ele notou que eu realmente estava muito empenhada em me manter na universidade. Enfim, era um curso noturno, levava meu filho porque não tinha com quem deixar, realmente era muito dificultoso. E eu fiquei impressionada com aquilo, e eu admito que eu comecei a chorar, porque eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho um potencial para isso, né? Muitas vezes o racismo faz isso com a gente, ele internaliza essa ideia de que nós não temos capacidade. E aí ele disse, eu só estou te chamando porque eu acredito que você tem talento. Se eu não acreditasse muito nisso, eu não estaria fazendo uma aposta tão alta. Foi isso que aconteceu. Durante 3 anos fiquei no Laboratório de Estudos da Violência, onde a gente faz pesquisa de campo. E fazer pesquisa de campo, né, é saber entrar e sair dos lugares, saber como abordar as pessoas, e muitas vezes pessoas muito diferentes de você, ou muito parecidas muitas vezes, né? Com muitas feridas. Com muitas feridas. O racismo faz isso, né, Isabel? Faz isso. Deixa muitas feridas no Brasil. Mas como é que você lida com essas feridas? Olha, primeiro muita terapia, né? Eu faço um trabalho atualmente também, mediando formações, cursos em empresas, palestras, já tive na Visa, já tive, enfim, quando a gente vai dar uma aula, né, sobre as relações raciais no Brasil, é um custo implícito que está ali, é o custo dessa didática, de falar sobre isso e não chorar, e não rememorar traumas, e manter e continuar sendo didática e continuar mantendo o tom de voz tranquilo, porque a reação natural ao racismo é a raiva. Imagina te abordarem e perguntarem se o seu carro é seu. Por quê? Não, porque não pode ser seu. Qual é o documento do carro? Me mostra o seu documento. Então, muitas vezes, até tem isso, né? Às vezes as pessoas acham que quando uma pessoa negra ascende socialmente, tá resolvido, né? Mas não. Um exemplo que eu acompanhei recentemente, infelizmente, foi o caso do Gabigol, jogador do Flamengo, super conhecido. Enfim, xingamentos racistas no meio do estádio lotado. Então as pessoas não se intimidam se tem uma grande plateia ali vendo você sendo racista. E o dinheiro que ele conquistou, o reconhecimento, o status, a fama, infelizmente, não impediu que ele sofresse isso, né? Tem a questão econômica, é importante, né, que as pessoas negras consigam chegar a um nível de dignidade, né? Aqui em Fortaleza tem uma pesquisa que mostra que tem uma grande parcela da população que vive com R$5 por dia. E eu tenho certeza que se for analisar esses dados trazendo raça, a maioria será negra. Não basta só realmente fazer um bom trabalho para que essas pessoas consigam entrar bem no mercado de trabalho, para que elas conquistem suas coisas, né? Mas também para que esse respeito exista quando essa inclusão acontece. Eu trabalho muito em empresas e aí falam assim, a gente quer ter um ambiente inclusivo, a gente quer trazer essa diversidade para dentro do nosso time, e é ótimo. Mas você tem que mudar a cultura daquele lugar, porque senão aquela pessoa
uma mulher, uma pessoa negra, LGBTQIA+, uma pessoa com deficiência, vai sofrer aquelas violências que ela sofre fora, dentro do ambiente da empresa. Isso leva tempo, Isabel? Leva. É um trabalho, eu digo que eu estou trabalhando para os meus netos. Eu digo que eu sou uma realista esperançosa. Eu trabalho com dados, trabalho com pesquisa, mas se eu não acreditasse numa transformação social, eu não faria o trabalho que eu faço. Eu trabalho aí para que isso se transforme. O meu filho tem 16 anos, o Vinícius, ele faz 2º ano do ensino médio e desde o ano passado ele está se preparando para o Enem, porque ele quer prestar medicina. Os sonhos dele conseguem ser maiores do que os meus e tem horas que eu me assusto e ele está super confiante. Eu acho isso muito bonito, isso demonstra muito bem o quanto muitas vezes o movimento negro consegue fazer um bom trabalho, né? Ele tem um cabelo black power, ele se gosta, ele gosta do sorriso dele, do cabelo dele, da cor da pele dele. Então essas pequenas situações são sinais, né, de que tá indo dando certo, né? Estamos a passo de formiguinha, mas a gente está caminhando. Você fez um trabalho, como você falou, né, durante muito tempo no sistema carcerário, aqui no Ceará. E a gente sabe que no Brasil, não só aqui no Ceará, a maior parte da população carcerária, né, são negros. O que você tira, por que ainda existe essa negação, né, da nossa sociedade de reconhecer, por exemplo, até mesmo no Ceará que não existe negros? Exatamente. Inclusive, durante muito tempo, houveram pesquisas da área de história do Ceará que apontavam que não existiam negros. Outro pesquisador negro, chamado Hilário Ferreira, que fez uma pesquisa apontando que existiam sim. E olha, não parece irônico que, como não tem negro se a gente tem aqui o Dragão do Mar? E ele era negro. Então, como é que não tem negro? Aí o único que tem, será se ele era o único, né? Então tem uma referência muito importante, que é o professor Hilário Ferreira, e tem um livro chamado Catirina, Minha Negra, Tão Querendo Te Vender, que era justamente um homem negro que não queria que a esposa fosse comercializada. Então a gente existe, e a gente existe sendo resistência aqui no estado há muito tempo. Tem uma frase da Juliana Borges em que ela diz que o racismo é o mito fundante da sociedade brasileira. Imagina só, Márcia, nunca houve nenhum dia nesse país que não houvesse racismo. Porque desde que o europeu colonizador chegou aqui no país, ele se pôs como superior e quem estava aqui como inferior, e depois trouxe sequestrado o povo negro, que também era tratado como inferior. E aí nós, pessoas negras, né, fomos de escravizados, né, para favelados, para empobrecidos e para encarcerados. Não houve uma política de reparação ali, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vê uma classe média negra americana. Aqui você não vê, porque não houve uma política de reparação, né? Então essa política de reparação tem começado agora com a política de cotas, de modo muito devagar, né? Então a gente vê que isso estrutura, por isso que a gente diz que o racismo é estrutural, porque ele organiza a sociedade brasileira ao longo dos séculos, né? Você pode até dizer assim, mas eu não sou racista com a minha amiga, eu não sou racista com o meu namorado, que é negro, eu não sou racista. Tudo bem, não é a nível pessoal, é a nível estrutural e histórico, né? Então, a gente fazendo a nossa parte conta muito, mas ainda há muito a se transformar. E passa pelo conhecimento. Exatamente. Né? Por isso que você está hoje aqui e considera uma mulher extraordinária, por difundir esse conhecimento para a nossa sociedade. Isabel, isso é de extrema importância. E como você falou, né? Que a gente possa ver esses frutos, né, nas futuras gerações, os nossos netos, principalmente. Exato. É isso. Quais são teus planos para o futuro, Isabel? Meus planos para o futuro. Agora, o meu foco mesmo é atuar fora, saindo um pouco da minha bolha universitária, conversando com outras pessoas, levando o que eu aprendi. Então, eu ofereço cursos, palestras, né, faço esse trabalho fora. Mas futuramente eu penso em fazer um doutorado fora do Brasil, pensando aí no Vinícius quando terminar o ensino médio, quem sabe. A gente construiu, inclusive junto com a professora Geisa Matos da UFC, que é uma grande parceira,
A gente construiu uma rede de estudos sobre isso. Na época, né, de quando você realmente voltou para a área acadêmica e foi, né, pesquisar, não tinha tantos autores, né, negros e tudo citados. Mas hoje você Estamos puxando esse bonde. E você é influência, você se percebe como essa influência, né, tão importante? O que eu acho, Márcia, é o seguinte, que além da referência acadêmica que eu desejo ser, né, citada, trabalho reconhecido, uma coisa que eu tenho gostado muito de ver é mulheres negras sendo felizes. A gente vê com muita frequência a imagem de mulheres negras chorando por um filho morto, chorando, sabe, por um despejo, sofrendo as mais diversas violências. E essas imagens são muito reproduzidas e elas entram no imaginário social. Então, quando você vê uma mulher negra, você já espera uma história triste. Então, eu quero influenciar as pessoas também tendo histórias felizes para contar. Eu acho que a gente precisa de referenciais negros positivos e cada vez mais perto da gente. É ótimo quando um ator, uma atriz importante, né, ganha um prêmio, é muito legal. Mas às vezes a gente é muito mais inspirado por quem está pertinho da gente. Então eu gosto muito quando às vezes entra alguma caloura na universidade, tem a Isabel Acioli, tu precisa falar com ela. E aí leva pra mim, nossa, como foi que tu conseguiu, como foi que tu fez? Elas querem ouvir histórias de possibilidade. E eu quero ser essa história de possibilidade para outras pessoas negras. Dizer assim, nossa, se ela conseguiu, acho que também dá pra mim. Ela tá me dizendo que dá, ela abriu esse caminho aí, né? Então... eu fico tão feliz. Porque eu vibro também, sabe? Acompanho, sempre gostei de moda. E agora na Semana de Moda de Paris, grandes influências negras, né, foram convidadas pela primeira vez. Nossa, imagina, a primeira vez, em quantos anos, Em quantos anos? Por exemplo, Luísa Brasil, que eu acompanho há tanto tempo, ela foi estagiária de Constanza Pascolato, sabe? Então, assim, isso eu acho que é exemplo para as futuras gerações e para essas meninas chegarem e ver, eu posso também. Obrigada. Adorei nosso papo. Obrigada, Isabel. É um prazer ter você aqui com essa série maravilhosa de mulheres extraordinárias na vida e nas suas trajetórias profissionais. Obrigada.